Olá, meus amados, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Igreja Evangélica Capacitando com Amor aqui no YouTube. Eu gostaria hoje de compartilhar uma palavra com meus irmãos, que está aqui no livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 6. Gálatas 6, 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Vou ler mais uma vez. Gálatas 6,6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Amém, meus amados? Esse é o desejo de todos aqueles que fazem a obra do Senhor. É o desejo de todos aqueles que foram chamados para pregar o Evangelho da graça, o Evangelho do reino de Deus, o Evangelho que traz salvação ao homem mais pecador que existe na terra. E quando o Evangelho está sendo pregado, e quando nós que somos dispenseiros da palavra de Deus, nós que fomos chamados pelo Senhor para pregar a palavra de Deus, não há coisa melhor para nós do que nós termos a certeza no nosso coração de que todos que estão ouvindo a palavra de Deus, de que todos que estão tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho da graça, eles estão seguindo seus passos conforme o que Cristo quer. Eles estão seguindo à risca tudo que o Senhor nos manda. Então, irmãos, você quer ver alguém que foi chamado por Cristo para pregar a palavra, para ensinar, para exortar, para instruir o povo de Deus? Você quer ver ele ficar triste, ele se entristecer? É quando ele prega a palavra, dá os ensinamentos que o Espírito Santo de Deus repassa, e quando chega na hora, ele vê que muitos não estão colocando em prática o que o Senhor está nos ensinando, que muitos não estão fazendo caso da palavra do Senhor, e isso entristece qualquer pregador, entristece qualquer pastor que foi chamado para pastorear o rebanho de Cristo. E Paulo, ele entendia muito bem isso, e hoje eu também sinto essa necessidade. Que necessidade? De que todos nós venhamos colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Eu acho que você vai ficar enjoado ou enjoada de tanto ouvir eu falar isso aqui. Na maioria das pregações que o Senhor tem dado a nós, eu tenho dito isso. Dito que nós precisamos ser participante dessa graça de Cristo. Que nós precisamos não somente ouvir a sua palavra, mas andar por ela. Fazer a vontade do Senhor na nossa vida. E Paulo, sabendo disso, ele diz, Gálatas 6,6, onde nós lemos: mas aquele que está sendo instruído na palavra, você está sendo instruído, você está sendo instruído, você que tem nos acompanhado desde o início do ministério, desde o início aqui da igreja, você que tem nos acompanhado desde o primeiro vídeo que foi postado no canal da igreja, você que tem acompanhado as pregações, todas ou quase todas, é com você que a palavra está dizendo, é com você que Deus está falando. Está falando o quê? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E outras palavras que Paulo está dizendo, irmãos, é necessário que tudo que o Senhor tem ensinado para nós, é necessário que todos os ensinamentos que o Senhor tem repassado para nós, é necessário que todos nós venhamos ser participantes desses ensinamentos,
Ou seja, é necessário que todos nós venhamos andar por esses ensinamentos, venhamos seguir esses ensinamentos. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, você está sendo instruído, nós estamos sendo instruídos, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. O que Paulo está dizendo aqui não é nada mais, nada menos, irmãos, que é a alegria de um pastor que foi chamado por Deus, que é a alegria de um homem e de uma mulher de Deus que foi chamado para instruir o seu povo, para trazer ensinamentos ao seu povo vindo da parte de Deus, que a alegria dele é que você faça dele participante da graça, que ele veja que você realmente está levando a sério a palavra de Deus, que você realmente é um homem e uma mulher fiel a Deus, fiel à sua palavra, fiel aos seus ensinamentos. É isso que Paulo está dizendo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Epa, eu não estou aqui pregando para os irmãos toda terça e toda quinta em vão. Eu estou aqui porque eu fui chamado por Deus, e eu sei para que Ele me chamou, para pregar a sua palavra, para anunciar o Evangelho da graça. Então, todos vocês que me assistem, todos vocês que nesse exato momento estão me vendo, me ouvindo, é necessário que vocês venham fazer com que eu seja participante, ou seja, que eu venha me alegrar em ver as boas obras que vocês estão executando diante da presença de Deus, que eu venha ser participante dessa alegria em ver que a palavra que está sendo pregada não está entrando pelo ouvido e saindo por outro, mas pelo contrário, a palavra de Deus está adentrando no nosso coração, e nós estamos guardando ela no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Então, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, e é esse o maior prazer de todos os dispenseiros da graça de Cristo, de todos os homens que foram chamados para pregar a palavra do Senhor. Esse é o meu desejo, irmãos. Essa é a minha alegria, irmãos. É de ver em vocês o brilho de Cristo. É em ver que a palavra que está sendo pregada, não só a vocês, mas a mim também, ela está frutificando dentro do nosso coração. É o pior erro do homem. O pior erro do homem é quando ele acha que é e não é. É quando ele acha que ele está servindo a Deus e não está servindo a Deus. É quando ele acha que ele está fazendo a vontade de Deus, mas ele apenas passa uma aparência para os homens e não para Deus, porque Deus conhece as nossas obras, Deus conhece todas as coisas. Então, irmãos, que eu e você não venhamos cair no erro de nos enganarmos a nós mesmos, de enganar a nós próprios, porque olha que a palavra de Deus vai nos ensinar no versículo de número 7, Paulo diz, acompanhe comigo: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, vejam o que a palavra de Deus está nos ensinando. Vejam o que a palavra de Deus está falando para mim e para você, nos ensinando, hoje, nesse momento, que de Deus ninguém se zomba. Não adianta você ouvir esses ensinamentos, ouvir essas palavras e demonstrar para homens, para mim, para A, para B, para o vizinho, para parente, que você está sendo transformado por essa palavra, quando não está, porque Deus conhece. Quando Paulo diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba,
O que Paulo está nos ensinando aqui, o que a palavra de Deus está dizendo é isso. Meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele conhece aqueles que realmente estão deixando com que a palavra de Deus venha frutificar no coração. Quando Paulo está dizendo, não vos enganeis, ele está dizendo, não permitam, irmãos, que vocês sejam enganados pelo próprio coração de vocês, pelo próprio eu de vocês, de pensar que vocês são crentes, que vocês são salvos, que vocês são filhos de Deus, simplesmente por pregar, simplesmente por participar de uma denominação, simplesmente por ter a carteirinha de membro de uma igreja, que você está se enganando a si mesmo. Porque um verdadeiro cristão não se limita nisso. Um verdadeiro cristão, ele tem sim carteirinha de membro da igreja, ele se congrega numa igreja sim, ele participa dos cultos sim, mas principalmente ele coloca em prática a palavra do Senhor. Ele faz participante da alegria, junto com aquele que está instruindo a ele. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus, ele teme a Deus, ele faz a vontade de Deus, ele anda segundo as suas palavras. Pois é esse meu prazer, irmãos, essa é a minha alegria, de olhar para cada um dos meus irmãos e ver que verdadeiramente a palavra de Deus que está sendo implantada no nosso coração, ela está frutificando em nós, está dando os vários frutos para o reino de Deus, que a palavra que está sendo entronizada dentro do nosso coração está fazendo com que Deus venha a ser exaltado em nossa vida. Essa é a maior alegria daqueles que foram chamados por Deus. E a palavra de Deus está dizendo, não vos enganeis, de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem plantar, aquilo ele vai colher. Se eu e você, amados, plantarmos a desobediência diante do Senhor, se eu e você formos homens e mulheres de dura cerviz diante do Senhor, então, futuramente, posteriormente, nós vamos colher o fruto da nossa desobediência. E isso não é legal, e isso não é bom. O que a palavra de Deus está nos instruindo, amados, é que nós temos que ser fielmente crentes fiéis a Deus, crentes piedosos, crentes que têm prazer em Deus, que têm prazer nas suas leis, que têm prazer na sua palavra, que se deleita nos seus ensinamentos. Irmãos, que nós não venhamos mais nos enganar, que pelo contrário, que se até agora eu e você temos plantado algo que tem desagradado ao Senhor, é hora de nós revermos o nosso conceito e nos voltarmos e nos arrependermos do nosso pecado, porque toda a palavra do Senhor, ela fala isso para nós, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus. Então, a palavra diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Quando o homem e quando uma mulher, ele bate no peito e se diz crente, que ele é crente, que ele é filho e filha de Deus, mas faz totalmente ao contrário do que a palavra ensina, não tem temor, não tem reverência, não dá ouvido aos ensinamentos do Senhor, então ele não está fazendo nada mais, nada menos do que zombando, tentando zombar de Deus. Mas só que a palavra está nos advertindo hoje que de Deus ninguém se zomba, de Deus ninguém se zomba. Ele conhece os seus, Ele sabe quem são aqueles que realmente estão se separando, se santificando, que estão se separando do mundo, que estão renegando o seu eu, pegando a sua cruz e seguindo a Cristo fielmente, piedosamente. Irmãos, nós temos que tomar todo o cuidado do mundo. De quê? De não nos enganarmos a nós mesmos. E de outra coisa, de tentar zombar de Deus, porque de Deus ninguém se zomba, que a palavra de Deus diz, não vos enganeis,
De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que eu e você semearmos, isso nós vamos colher, isso nós vamos ceifar. Isso daqui, irmãos, não precisa nem de muita explicação para que nós venhamos entender isso aqui. O que a palavra de Deus está dizendo é que nós precisamos ser fiéis a Deus, que nós precisamos obedecer a Deus, que nós precisamos estar atento ao que Ele nos ensina e nos diz e nos manda, e fazer tudo fielmente, piedosamente, conforme Ele tem nos ensinado. Fazendo assim, nós estamos plantando coisas boas, porque assim como a palavra de Deus, ela é como uma semente, e a melhor semente que existe no mundo, porque quando ela é semeada no coração do homem, ela gera frutos tão bons, que através da vida daquele que está frutificando, Deus é glorificado, o Senhor é glorificado. O Senhor precisa ser glorificado na minha e na tua vida, irmãos. O que eu e você temos plantado? O que eu e você temos plantado durante esse tempo que nós estamos na presença de Deus? Pare, pense e responda para si essa pergunta, porque a palavra por si só já é suficiente, sábia, o que o Senhor está nos ensinando. Não adianta eu me enganar, não adianta você se enganar, não adianta querer dar uma de bonzinho, porque o Senhor conhece o meu coração e conhece também o teu. De Deus ninguém se zomba. Aquilo que eu me plantar, isso Ele vai ceifar. E essa pergunta fica para nós respondermos hoje. O que nós temos plantado? O que nós estamos plantando? Será que são coisas boas? Será que é obediência ao Senhor? Será que é integridade ao Senhor, fidelidade ao Senhor? Se for isso, irmãos, então aguarde, porque grande é a tua bênção, grande é a tua vitória. Mas se for pelo contrário, olha o que diz no versículo de número 8: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. A palavra está dizendo, amados, que o homem que semeia desobediência, ele vai colher as consequências da desobediência dele. O homem e a mulher que perdeu o temor e que vive pecando diante de Deus e não tem ligado para Deus, eles irão sofrer as consequências de ter desagradado, de ter abandonado, de ter desobedecido a Deus. Irmãos, você pensa que uma vida cristã é só vir na igreja? Você pensa que uma vida cristã é só pregar? É só anunciar a palavra de Deus? É só cantar, louvar, orar? Não. Uma vida cristã exige obediência da minha parte, da tua parte. Para quem? Para com o Senhor Jesus Cristo. Agora, por que nós rendemos obediência a Ele? Porque nós vamos ter que acertar conta com Ele. Um dia nós estaremos diante do trono branco e teremos que acertar conta de tudo que nós falamos, de tudo que nós pensamos, de todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. É o que a palavra de Deus diz e nos ensina. Então, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O que a palavra está dizendo? Que o homem que ele tem prazer em pecar, prazer em errar, prazer em desobedecer a palavra de Deus, o que ele vai colher é sofrimento, é dor, é tristeza, é castigo. E se não se arrepender, no final de tudo, terá ainda castigo eterno. Será banido de uma vez por toda da presença de Deus. Então nós não temos noção o que é isso. Mas a palavra de Deus está sendo pregada e anunciada a nós.
E nós podemos entender e compreender completamente o que o Senhor está nos ensinando, está nos mostrando. Eu não posso colher frutas amargas, plantar frutas amargas, e querer colher frutas doces. Eu não posso plantar amargura e colher felicidade e alegria. Eu não posso. Então, irmãos, o Senhor já tinha nos ensinado, e a palavra de Deus já tem nos instruído. É bom que haja em mim e em você perdão. É bom que haja em mim e em você compaixão, misericórdia, amor pelo nosso próximo. É bom que haja em mim e em você todos os frutos bons que o Senhor quer que venha frutificar em mim e em você. Porque se eu e você estivermos atentando para a palavra do Senhor e estivermos colocando em prática a palavra do Senhor, então nós vamos colher toda a promessa que o Senhor fez a mim e a você. Uma vida de paz, uma vida segura, uma vida tranquila, uma vida que você vai ter um Deus para todas as horas da tua vida. Um Deus que jamais irá te abandonar. Então, não se engane, de Deus ninguém se zomba, pois aquilo que eu e você plantarmos, isso nós vamos colher. Isso nós vamos colher, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A palavra está sendo clara, amados, para nós. O que semeia do Espírito, como diz aqui, mas o que semeia para o Espírito, o que semeia para Deus, para agradar a Deus, o que anda segundo a sua vontade, o que faz o seu querer, o que tem prazer nas suas leis e nos seus mandamentos, o que planta isso, diz, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, salvação eterna. Irmãos, isso é misericórdia, isso é bondade, isso é amor de Deus para comigo, para contigo, porque o Senhor tem nos ensinado a andar nos seus caminhos. O Senhor tem nos exortado a andar pelas suas leis, a conhecê-lo, conhecer sua vontade e saber que o Senhor Jesus Cristo é um Deus justo, e poderoso, capaz de nos manter fiéis, homens e mulheres piedosos diante da sua presença, pois é isso que Ele espera de nós. O que você tem colhido, irmãos? O que você tem plantado, irmãos? O que nós temos plantado diante do Senhor? Se são coisas ruins, se são coisas que vêm da nossa carne, está na hora agora de nós pararmos e cairmos em si e nos voltarmos para Deus, porque os frutos que a carne irá trazer para nós são frutos amargos, ruins, podres, que de tão podres que são, todos terão nojo, até o próprio Deus tem. Mas se eu e você plantarmos justiça, amor, piedade, misericórdia, se eu e você fizermos tudo o que o Senhor tem nos ensinado, então nós iremos colher vida eterna para nós, vida eterna. Porque eu quero te dizer, meus irmãos, o que adianta nós passarmos 8 anos, 10 anos numa igreja e pensarmos que estamos salvos, e quando chegar na hora o Senhor olhar para nós e dizer que não nos conhece, simplesmente porque nossas obras são obras más perante o Senhor? Ou quão dura coisa vai ser para alguém que ouvir isso, irmãos, para o homem que ouvir isso, porque será banido de uma vez por todas da presença de Deus. Então, o Senhor está nos convidando agora a nos voltar, a rever os nossos pensamentos e a começar a plantar agora frutos que alegrem a Deus, frutos
que alegra o Espírito Santo de Deus, porque desses frutos nós iremos colher vida eterna. Vida eterna. E ele diz no versículo de número 9: e não nos cansemos de fazer o bem. Esse é o objetivo do cristão, irmãos, fazer bem. Você já está cansado ou cansada de você fazer o bem para alguém e só receber em troca coisas desagradáveis? Eu sei que muitos que estão vendo agora essa mensagem estão passando por isso. Já cansou de tanto fazer bem para alguém e receber só apunhalada pelas costas. Então, se você está nessa situação, a palavra está te ensinando hoje nessa noite o que você deve fazer. Não nos cansemos de fazer o bem. Se você está cansado, a palavra está dizendo, não se canse. Se você já não aguenta mais fazer o bem para aquela pessoa, e a palavra está dizendo para mim e para você, aguente, continue fazendo, continue insistindo, continue perseverando em fazer o bem para todos. Para todos. Mas aí você vai me dizer, pastor, eu já fiz tanto bem para aquela pessoa. Pastor, eu já fiz tanto pelaquela pessoa e tudo que eu recebi daquela pessoa foi apunhalada pelas costas, foi falar mal de mim, foi fazer o mal por mim. Mas a palavra de Deus está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem. Mas por que eu não tenho que me cansar de fazer o bem? Ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém, meus amados? A palavra está clara. Não nos cansemos de fazer o bem. Por que eu não tenho que me cansar? Porque ao seu tempo nós iremos ceifar o bem que nós temos plantado. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não vos enganeis. De Deus ninguém se zomba. Ele sabe o que nós temos plantado. Ele sabe o que nós temos feito. Ele conhece as nossas obras. E Ele sabe o que nós vamos colher futuramente, posteriormente, das sementes que nós temos plantado. Se são sementes ruins, nós vamos colher então frutas amargas. Mas se são coisas boas, que vêm do Espírito Santo, que vêm da vontade de Deus, então bem-aventurados nós seremos, felizes nós seremos, porque a graça do Senhor irá repousar sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão e irmã, a palavra está nos ensinando hoje claramente. Nunca se canse de fazer o bem. Até para aquela pessoa que só me faz o mal, pastor, até para essa pessoa que te faz o mal. Não sou eu que estou te dizendo, não sou eu que estou te ensinando. Esses ensinamentos não vêm de mim, vem do Deus Todo-Poderoso. Se há alguém mais sábio do que o nosso Deus, que se apresente. Mas não existe ninguém mais sábio do que o nosso Deus. Então, se Ele está dizendo, e se você bate no peito e diz, sou crente, sirvo a Deus, faço a vontade de Deus, então é necessário que eu e você não venhamos nos cansar de fazer o bem. O bem. Por quê? Ele diz, porque a seu tempo ceifaremos. Porque no momento certo, na hora certa, eu e você iremos colher o bem que nós temos plantado. Eu e você iremos colher o bem de plantar o que o Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado. Mas Ele diz que nós só iremos ceifar, como Ele diz aqui, se não desfalecermos. Se eu e você não desfalecermos, então nós vamos colher. Então continue, irmãos. Continue, irmã. Continue, irmão. Se aquela pessoa que você tanto ajudou, que você tanto fez por ela, só tem te entristecido, continue fazendo o bem. Continue ajudando. Continue estendendo a mão. Mas de todo o coração.
Não seja como os hipócritas, eu estou fazendo aqui, olha Senhor, eu fiz, está vendo? Agora eu quero receber o bem que eu fiz. Não faça, porque se você pensar assim, você nunca vai receber nada de Deus. Nada de Deus. Pelo contrário, não se canse de fazer o bem e não desfaleça na sua caminhada cristã. Lembre-se, é eu, é você que tem que dar o exemplo. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo implantada no nosso coração. No nosso coração. Então, se nós estamos aprendendo com o Senhor, é de nós que parte as coisas boas. É nós que temos que plantar as coisas boas. E nós iremos colher, se não desfalecermos. Ele termina no versículo de número 10 dizendo: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Olha que a palavra tem nos ensinado. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A palavra, amados, não abre nenhum parêntese, nenhum espaço para que no meu coração, no teu coração, venha entrar rancor, venha entrar coisa mal. A palavra de Deus não dá nenhum espaço para que eu e você venhamos nos vingar daqueles que têm nos feito mal. Pelo contrário, ela está dizendo: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. E ele diz mais: a todos. A todos. Façamos o bem a todos. O Senhor chamou a mim e a você para que eu e você dessemos bom testemunhos diante dos homens. O Senhor chamou a mim e a você para vivermos uma viva esperança, para sermos salvos pelo Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto tiver no meu alcance, no teu alcance, faça o bem a todos. Até aquele que me feriu, pastor, até aquele que me apunhalou pelas costas, pastor, até a esse, principalmente a esse. Até a esse. É o que a palavra de Deus está dizendo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente para aquele teu irmão que caminha contigo para a igreja, que está contigo nos cultos, senta às vezes até do teu lado, só que às vezes ele não tem assimilado a palavra da forma que você tem assimilado. Só que às vezes ele também tem até gostado da palavra que o Senhor tem ensinado para ele, mas o inimigo vem e arrebata do coração. Então, quando a palavra de Deus é arrebatada do nosso coração, há espaço para que o inimigo venha agir na nossa vida. E a palavra de Deus está ensinando. Quanto depender de nós, nós temos que fazer o bem a todos os homens, mas principalmente os da família da fé. Aquele teu irmão que te feriu, aquele teu irmão que te machucou, perdoa ele. Faz o bem para ele. Faz a vontade do Senhor. Pois a vontade do Senhor para mim e para você é essa. Que nós não venhamos nos enganar mais a nós mesmos. Porque de Deus ninguém se zomba. Sejamos homens e mulheres temente a Deus. Homens e mulheres que têm prazer nos seus ensinamentos. Senhor, guarde a minha vida e a tua vida. Que o Senhor nos mantenha de pé no dia da tribulação, no dia da angústia. Que o Senhor venha suster a mim e a você. Eu agradeço ao meu Deus por essa rica oportunidade e agradeço também a você por estar aí assistindo essa pregação e peço a Deus para que o Senhor ilumine o teu coração, a tua mente, os teus passos, os teus caminhos, para que você também seja um homem e uma mulher obediente à palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.